Muito bom dia, meus queridos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é bastante controvérsio: emagrecimento. Muita gente fala muita coisa sobre emagrecimento, se tem muitas coisas escritas sobre emagrecimento, muitos medicamentos sobre emagrecimento, muitos protocolos sobre emagrecimento, mas de fato o que funciona para emagrecer? E quando eu falo emagrecer, eu não estou falando você que é atleta, você que tem um condicionamento bom e que é uma definição muscular. Isso não é emagrecimento. Então eu falo quem tem um peso acima do que deveria e precisa perder medidas, entende? Não necessariamente uma pessoa obesa, pode ser uma pessoa que ela está acima do peso, está gordinha, mas não está obesa, e ela quer perder peso. O que é eficiente para perder peso? Em resumo, duas situações são muito importantes para se perder peso. Uma é de conta, você precisa ter um gasto calórico muito maior do que uma ingestão calórica, então você precisa queimar mais calorias do que você ingere. Para isso você precisa ter um controle de dieta e você precisa ter uma prática de exercícios. E aí vem o segundo ponto: você precisa fazer uma troca. Que troca é essa? Você vai trocar gordura por massa muscular. Isso é uma perda de peso eficiente e uma perda de peso persistente. Vocês já devem ter visto muitas vezes o tal defeito sanfona, quando a pessoa perde peso e daqui a pouco ganha de novo. Por que isso acontece? Porque ela perdeu peso praticando exercícios como caminhada, como corrida, fez uma condição alimentar que tornou o meio dela hipocalórico, onde ela gastava mais calorias do que ela ingeria, mas daqui a pouco o corpo dela começa a se adaptar. Se você não tem uma intensidade maior nessa prática de exercícios, se você faz só caminhada, teu corpo se adapta. E essa perda de peso acaba que você precisa fazer um exercício ainda mais intenso para que você possa continuar tendo perda, ou pelo menos manter. Porque o corpo se adapta e ele é extremamente eficiente para acumular energia na forma de gordura. Então só caminhada, só exercícios aeróbicos não vão ser eficientes, a menos que você seja um praticante de alta intensidade. Corredores, ciclistas, esse sim, o gasto calórico deles é muito grande, então eles conseguem se manter magros até por conta da rotina, por fazerem uma puxada de exercício muito intensa. Mas você que não é ciclista, você que não é maratonista e você quer perder peso, você precisa sim ter exercício resistido. Musculação é obrigatório, porque aí você vai ter troca de gordura por músculo. Muitas vezes isso não se reflete na balança, você não perde peso, mas você perde medida. Porque se eu pegar 500 gramas de músculo, ele é muito mais pequeno o espaço que ele ocupa do que 500 gramas de gordura, que vai ocupar um espaço maior porque a densidade da gordura é menor. O músculo é mais denso, é mais compacto. E quanto a medicamentos para perder gordura, existe? São eficientes? Existem. O mais em alta que está hoje, mais na mídia, com maior evidência de uso e comprovação e realmente funciona, é o Ozempic. É o mais conhecido de todos. Tem outro parecido com o Ozempic, que é o Saxenda, que ambos são análogos de GLP-1. GLP-1 é um peptídeo semelhante ao glucagon. Ele se liga no receptor do glucagon, porém ele não deixa esse receptor fazer efeito. Ele se liga e o glucagon não pode se ligar. E qual que é o efeito do glucagon? É o efeito da fome. Você, quando está em jejum, quando está tempo sem comer, o glucagon sobe, se liga no receptor e você sente todos os efeitos da fome. Quando você tem esse receptor inativado, você não vai sentir fome. Então o Ozempic é eficiente nesse sentido, assim como o Saxenda. O Saxenda é menos eficiente, o Ozempic é mais. A eficiência deles já é comprovada e eles são prescritos off-label com esse fim. E normalmente funcionam. Só que o que acontece? O que é importante que você entenda? Que você não vai ficar a vida inteira fazendo uso de Ozempic. Não seria possível. E você, nesse período em que está usando o Ozempic, vai perder peso. Mas e depois? O que você vai fazer? Então nessa hora você precisa fazer um ajuste da tua rotina e criar o hábito. Você precisa adequar a tua alimentação, precisa praticar exercícios, precisa fazer uma sequência de musculação, de exercício cardiorrespiratório para que isso vire um hábito. E quando você estiver sozinho, sem o auxílio do medicamento, você consiga se manter. Então o emagrecimento ele é possível, tem meios para isso, só que você precisa entender que, acima de tudo, é rotina, é dieta e prática de exercícios físicos. Se eu pudesse dar para vocês uma opção que não tivesse escolha,
que fosse ou você faz musculação ou você faz cardiorrespiratório para perder peso. Qual é mais eficiente? Sem dúvida a musculação, mas nenhuma sombra de dúvidas. O gasto calórico é grande, você vai formar músculo, e o músculo é um tecido muito caro para se manter. Muito caro energeticamente, ele custa calorias. Então ele acaba consumindo essas calorias e não deixa que você engorde. Então quanto maior a quantidade de músculos que você tem, menor é a tendência de você engordar. Entendido? Parte hormonal. Existem hormônios que são mais eficientes, como termogênicos, que vão ser eficientes para ajudar na perda de peso. Mas volto a dizer, eles não vão fazer o trabalho. Eles criam ambientes favoráveis para isso. Algumas drogas, como por exemplo, trembolona, como por exemplo, estanozolol, tem um potencial de queima de gordura muito grande, a própria oxandrolona, só que elas não vão fazer a diferença, nem perto disso. Elas criam um ambiente favorável para que você faça a diferença. Então, se eu fosse resumir para vocês de tudo, o que seria mais importante? Onde que você investe o teu dinheiro? Eu tenho recursos limitados e eu preciso escolher onde que eu vou gastar. Nutricionista. Para perder peso, mais importante de tudo. Porque você vai precisar de um acompanhamento alimentar, saber quantas calorias você vai ingerir para a tua rotina, para a tua prática de exercícios. Então, nutricionista nesse sentido é o mais importante de tudo, porque a dieta é o mais importante para você perder peso. Todo o resto é só um ambiente, é só um contexto. O trabalho quem faz é sempre você, ok? Um abraço, qualquer dúvida chama aí, tamo junto.